boa noite, é uma satisfação estar aqui novamente com vocês em mais um Papo Cabeça. Nesse agora eu chamo você para refletir comigo, principalmente você, cidadão de Montes Claros, sobre a necessidade da implementação de uma nova política pública de assistência social. A pandemia, ela evidenciou, ela agravou algumas vulnerabilidades. Nós assistimos um trabalho intenso da equipe de saúde, né? Com todas as dificuldades, com todas as carências, com os problemas que temos de testagem, de vacina, né? Eu acho que todos temos que reconhecer que houve um empenho considerável, né? E na medida do possível, Montes Claros respondeu bem no setor de saúde a todo o problema. Sempre, gente, há críticas, porque a demanda, né, a necessidade é sempre maior do que a capacidade de atender que a administração municipal tem. Mas ninguém, acredito eu, pode negar que houve um empenho considerável e digno de elogios, né, da nossa equipe de saúde. Mas, assim como há problema de saúde, há algumas vulnerabilidades sociais gritantes e nós ficamos, então, carentes de um trabalho efetivo. Um trabalho que se parecesse, né, que fosse mais próximo do que vimos com a saúde. Na saúde nós tínhamos exatamente a informação de quantas pessoas contaminadas por bairro, qual era a atividade das unidades básicas de saúde, como é que se dariam as vacinações, a estrutura, a distribuição, os calendários. Já no desenvolvimento social, nós não temos a leitura das vulnerabilidades por região, nós não conhecemos as famílias que carecem de ajuda, nós não sabemos onde elas estão exatamente e quais são as suas necessidades. E aí o município vai e convoca a sociedade civil para participar de um esforço de coleta e distribuição de cesta básica. Isso é válido, gente? Sem dúvida é. Porque não há por que simplesmente criticar o assistencialismo, uma vez que ele atende aquela fome do momento. E a fome do momento, ela dói e ela existe, é real, então a gente precisa atender. Mas da administração pública, a gente espera e precisa mais. Olha bem, nós temos o Centro de Referência de Assistência Social, que desde há 10 anos é basicamente a mesma estrutura. Nas unidades básicas de saúde, elas estão bem distribuídas, né? Basicamente, em cada bairro você tem uma, mas os CRAS não estão distribuídos do mesmo modo. Não estou dizendo que é necessário ter um CRAS em cada bairro, mas a cidade cresceu, as necessidades são mais complexas e também em maior volume. Não é possível que eu possa esperar um bom trabalho, um trabalho que vai atender o máximo possível as necessidades, com a estrutura de 10 anos. Nós não conhecemos, de fato, as pessoas em situação de rua do município. Cada morador de rua, cada pessoa em situação de rua, ela tem uma estratégia de vida. Vive ali numa praça, toma banho num lugar, se alimenta a partir de um determinado recurso, né, a partir de uma determinada ajuda. E a gente, para poder interagir com essa pessoa e mostrar para ela que a condição de rua não é a ideal, que ela deve se esforçar para ter uma outra situação de vida, a gente precisa conhecer essa estratégia de vida. Nós não temos um censo dessa pessoa em situação de rua. Nós tínhamos algumas pessoas em situação de rua que estavam na matriz. Precisamos reformar a praça, colocamos o tapume, e essas pessoas foram para onde? São pessoas, é necessário que a gente saiba onde elas estão, quais as necessidades elas estão vivendo. E é necessário que a Secretaria de Desenvolvimento Social as atenda, né? Eu sei, é feito um trabalho, e é um trabalho, sim, considerável, mas longe de ser o suficiente e talvez longe de ser o possível. A questão é essa. A gente nunca vai conseguir atender toda a demanda, porque a demanda é sempre maior do que os recursos disponíveis. Mas em termos de assistência social, principalmente, a gente tem que dormir com aquela consciência de que o máximo possível foi feito. No que diz respeito às pessoas em situação de rua, nós precisamos conhecê-las, as suas estratégias de vida, para então poder atendê-las. Os equipamentos, que a gente chama aí, né, o Centro de Referência de Assistência Social, os CRAS, né, e os CREAS, a gente precisa saber se eles estão bem colocados, se é necessário eu ampliar essa estrutura e se é necessário eu também ter uma equipe com mais elementos, com mais recursos humanos,
imagino que não só recursos humanos, também deve faltar outros recursos para assistência. Eu preciso também, de alguma forma, suprir o trabalho, a lacuna que ficou com o fim do restaurante popular. O restaurante popular, sobre a questão da segurança alimentar, exercia um papel estratégico. E nós não temos hoje nada que faça o mesmo, nada que o substitua, né? Então, nós precisamos de ter um empenho maior da Secretaria de Desenvolvimento Social, com a consciência de que isso não será só agora e de que deve ser um trabalho contínuo e progressivo, tá? Progressivo. Gente, hoje nós falamos em distanciamento social como se fosse uma novidade. Eu, como oficial de justiça, nunca vou me esquecer disso. Há um tempo eu fui intimar uma família que morava na periferia. Essa família estava sendo intimada para ser testemunha de uma audiência criminal que tinha do processo que o filho tinha sido vítima fatal. Então imagina a mãe testemunhando o crime de morte do seu próprio filho e ela simplesmente não tinha recurso financeiro para se deslocar. Não conhecia os programas que podia atendê-la. Não existia no cadastro de assistência social do município, né, que as pessoas passam a existir basicamente quando elas procuram o CRAS. Mas não há no município o que a gente chama de busca ativa. O que é busca ativa? É o município ir atrás, fazer a leitura, buscar dados para compor esse cadastro. Enfim, nós precisamos de vários esforços da Secretaria de Desenvolvimento Social. E que o secretário, que o titular, o atual e o que virá, tem que ter essa noção de que a gente sabe, pelo menos a gente tem consciência de que não é uma tarefa fácil e que não conseguiremos dar respostas para todos os problemas. O que a gente não pode é contentar com o que está sendo feito, tá? E eu falei disso hoje porque na pandemia as vulnerabilidades sociais estão mais graves. Eu fiz parte e faço parte de um esforço da sociedade civil que doa feiras. Só que a gente tem dificuldade de identificar as necessidades. Muitas vezes a gente doa a feira para uma família e depois, no dia seguinte, a gente descobre um vizinho que tinha uma necessidade ainda maior. Também acontece o contrário. Nós vislumbramos uma determinada casa e nos passa a impressão de segurança, né, de que não há ali nenhuma vulnerabilidade social, a gente vê um carro na garagem, mas mal sabemos nós que talvez aquela família que aparenta ter uma segurança no que diz respeito à ausência de vulnerabilidade social, passa por uma necessidade temporária, né? E é a família mais difícil de se atender, porque normalmente esse trabalho da sociedade civil só vai onde a vulnerabilidade social ela é aparente. Nós não temos, muitas vezes, instrumento, nem conhecimento técnico para identificar essas necessidades que se escondem atrás dessa aparente segurança social. E o município é que deve fazer isso, fazer essa leitura, né? Muitas famílias sendo super assistidas às vezes, recebendo cestas de várias ONGs, de vários esforços, e enquanto outras famílias nem tanto. Para que a gente faça um trabalho de assistência social mais homogêneo, melhor distribuído, é necessário que esse empenho seja protagonizado pela administração municipal. Vamos nos preocupar com isso, gente. A miséria, a fome, a vulnerabilidade social é um problema nosso, ainda que não esteja na nossa casa. Nós participamos de um projeto de doação de cestas que tem uma filosofia muito bonita e marcante para mim, né? Nós doamos feiras bem parecidas com o que nós compramos para as nossas casas, na ideia de que o que a gente está fazendo é como se estivesse chamando aquela família, né, para cear conosco, compartilhando, né, basicamente das mesmas coisas que levamos à boca dos nossos filhos. Então, é uma ideia que deve estar no coração de cada um de nós da sociedade civil, que deve ser incorporada nos esforços institucionais de política pública na assistência social do município. Vamos melhorar isso, gente. E já me coloco à disposição como parceiro. Eu sei que muita gente da sociedade civil, que eu sou um nada diante de muita gente que está disposto e tem condições de ajudar. A minha colaboração é muito pequena, o que eu tenho condições. Mas vamos juntos aí melhorar essa questão, né?
a vulnerabilidade social, mais uma vez eu digo, é um problema de todos. Um beijo, um queijo, que dias melhores venham, tá? E vamos cuidar daqueles que precisam. Até mais então, até o próximo Papo Cabeça.